Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores. Bom dia ao público presente e aos funcionários do município que estão a dar apoio à reunião. Eu começava esta nossa reunião de Câmara, que é a reunião número 10 de 2022, distribuindo às senhoras e aos senhores vereadores, neste caso à senhora vereadora e aos senhores vereadores, o resumo diário de tesouraria. Senhor vereador, se faz favor. E para que fique registado, os movimentos de tesouraria registam no dia 25/5/2022 um montante de 849.868,64 €. Feito este formalismo e entregue este documento, eu dava início ao período antes da ordem do dia e, para o efeito, dava a palavra aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Não? Não? Muito bem. Aproveito eu então para fazer apenas uma comunicação, dar notícia que ontem realizou-se o Fórum de Políticas Públicas do ISCTE e, amavelmente, a senhora reitora e o corpo docente do ISCTE convidaram-me para, enquanto presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, estar na mesa redonda para partilhar experiências do poder local e deixar algumas notas sobre a relação, dado que era o tema fundamental do fórum, a relação entre as autarquias e a academia. Queria só e apenas dar conta de que foi um privilégio e um gosto especial. Estive na mesa redonda com os senhores presidentes da Câmara de Mafra, de Sintra, de Setúbal e do Fundão, e foi extremamente interessante também para quem estava no auditório a assistir, poder transmitir quer à academia, quer às pessoas que estavam de facto a assistir, o quão diferente é este país em termos das suas autarquias e o quão é importante o aporte da academia, do conhecimento, para que as autarquias possam desenvolver um trabalho muito sustentado e enraizado naquilo que são as necessidades efetivas da população, com uma qualidade que para nós, municípios mais pequenos, é muito difícil, dada a falta muitas vezes de massa crítica, de capacidade técnica de nós podermos fazer certas coisas ou ir um bocadinho mais além em termos de projetos e de estratégias, e comparando-nos com municípios como Sintra ou como Mafra, quer na sua dimensão, quer na população que tem, e no tipo de rendimentos, de receitas que conseguem arrecadar, foi importante fazer esta ponte e dar a perceber às pessoas que o país de facto tem assimetrias enormes e que o território deveria ser tratado de uma forma mais uniforme. Isto apenas para dizer que foi a Câmara Municipal de Alpiarça que esteve representada e foi extremamente importante também para deixarmos essa nota e no fundo deixarmos também aquilo que tem sido a experiência autárquica do município ao longo dos vários anos nesta matéria, até porque nós temos um historial de relacionamento com a universidade e isso tem sido importante também para conseguirmos ter algumas das infraestruturas, neste caso naturais, que são fundamentais também para o nosso município, e eu dei nota exatamente disso e do trabalho que temos feito e do que gostaríamos de fazer com a universidade, com os politécnicos, para irmos um bocadinho mais longe. Só deixar esta nota que é informativa e não tem mais pretensão nenhuma do que isso. Aproveitava então para entrarmos na ordem de trabalhos. O nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 12 de maio de 2022, que vem exatamente para deliberação. Eu dava a palavra às senhoras ou aos senhores vereadores para intervirem neste ponto, fazendo alguma sugestão ou correção, se tiverem. Hoje a senhora vereadora
A senhora vereadora Fernanda Cardigo não tem nada a apontar à ata. Bom trabalho da Vanessa, que significa que ficou tudo certinho. Muito bem. Então, sendo assim, eu punho a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passava então ao segundo ponto da ordem de trabalhos. E o nosso segundo ponto da ordem de trabalhos é a transferência de competências na educação, transferência de verbas para pagamento de despesas inadiáveis que vem para ratificação. Eu faria aqui uma breve apresentação do ponto. Nós, como sabem, recebemos agora as transferências de competências do ensino secundário que não tínhamos, dos graus de ensino que não tínhamos, para os quais não tínhamos ainda competência transferida. O município já recebeu as verbas por duodécimos referentes a abril, através do Instituto de Gestão Financeira da Educação, relativas a algumas das competências previstas, sendo as principais os encargos sobre as instalações, água, eletricidade, combustíveis, comunicações e limpeza, higiene e material de escritório. Os contratos ainda se encontram em nome do agrupamento de escolas e, havendo necessidade de proceder à transferência de verbas para pagamento do fornecimento de água, eletricidade, combustível, contratos de printing, enquanto os mesmos não passarem para a titularidade do município, de acordo com a informação técnica que os serviços nos fizeram, tornou-se necessário realizar com urgência a transferência destas verbas para o agrupamento de escolas relativa a despesas que são inadiáveis, pelo que foi dada autorização para se proceder à transferência dessas verbas por meu despacho, neste caso por despacho da senhora vereadora, de 10 de maio de 2022, preferida ao abrigo das competências delegadas por mim. E assim, o que se propõe é que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, ratifique o despacho supramencionado que autorizou a transferência de verbas para o agrupamento. Já agora dar só uma pequena nota que relativamente a estes contratos, genericamente eles vão ser transferidos para o município. Há, no entanto, o contrato das telecomunicações que, para ser feita a transferência para o nome do município, importaria encargos adicionais, uma vez que há períodos de contratação que estão fidelizados e, portanto, e relativamente a isso não vai acontecer, exatamente para não termos essa penalização. Muito bem. Eu punha à discussão dos senhores vereadores. Sim, faz favor, senhor vereador João Pedro Reales. Ora, bom dia, senhora Presidente, senhor vereador, e senhoras e senhor vereador, também está presente noutra dimensão, e o público presente e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara. Portanto, em relação a este ponto, nada a opor em relação ao procedimento em si. Portanto, é perfeitamente natural ainda que isto ainda suceda mais alguns meses, até se concretizar toda esta transferência de titularidade dos contratos. Portanto, gostaria apenas de me pronunciar, como já fiz em situações anteriores, na questão da transferência de competências. É um processo com o qual nós estamos em desacordo da forma como está a ser feito. Tal como a senhora Presidente referiu no início, temos realidades completamente diferentes, portanto, entre municípios e, na minha opinião, na nossa opinião da CDU, toda esta transferência de competências irá ainda acentuar essas diferenças, aumentar essas assimetrias entre municípios com maior capacidade de gerar receita e outros com menor capacidade de gerar receita, e, portanto, iremos abster. Portanto, aqui trata-se essencialmente também de uma transferência de tarefas, nestes casos concretos, não propriamente de competência, mas este procedimento é um procedimento perfeitamente normal, mas mais em discordância com o processo em si de transferência de competências do que propriamente com o procedimento. Isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora só fazer aqui uma referência que também é uma informação. O Conselho de Ministros, na última reunião, fez aqui
uma alteração relativamente à fórmula de cálculo que estava prevista para algumas destas questões que vão ser objeto de transferência de competências, designadamente os encargos com as instalações. Estava a ser mais difícil encontrar um critério uniforme, uma vez que há municípios que recebem infraestruturas muito antigas e com problemas crónicos, digamos assim, e há municípios que recebem um parque escolar praticamente todo renovado e, portanto, há diferenças substanciais naquilo que são os montantes que eventualmente vão ser necessários para fazer face à manutenção das infraestruturas e, portanto, há agora há um faseamento em termos de critério consoante a idade dos edifícios que vai permitir, em princípio, introduzir um maior rigor nos montantes que vão ser efetivamente transferidos. Pelo menos temos essa expectativa. Muito bem. Então, depois da intervenção do Sr. Vereador, eu punha o ponto à votação. Estamos a votar a ratificação do despacho da Sra. Vereadora relativamente à transferência de competências. Eu perguntava quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Está aprovado por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores da CDU. O ponto 3 da ordem de trabalhos é o contrato de urbanização celebrado entre o município de Alpiarça e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, despesas adicionais da responsabilidade do município de Alpiarça, que vem para deliberação. Este ponto carece aqui de algum esclarecimento. Os senhores vereadores, em princípio, terão, pelo menos os senhores vereadores da CDU, terão algum conhecimento desta situação. O município celebrou com... peço desculpa, só aqui tentar pôr... Em 19/6/2020, o município celebrou com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo um contrato de urbanização que está junto a este processo. Tal contrato teve por objeto assegurar a realização das obras de urbanização em falta no loteamento aprovado pelo processo 9 de 2007, alvará número 2 de 2008 do município de Alpiarça, regulando as obrigações e as relações entre as partes relativamente à sua execução e as responsabilidades a que ficam sujeitas, no caso a que ficaram, bem como o prazo para cumprimento das mesmas. Nos termos do mesmo contrato, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Sul obrigou-se a submeter o pedido de licença de comunicação prévia ou comunicação prévia nos serviços do primeiro contraente, no município de Alpiarça, com vista à realização das obras de urbanização. A realizar autonomamente às suas expensas todas as obras de urbanização e infraestruturas da área de intervenção do loteamento que se encontram em falta, de acordo com os projetos aprovados, fornecendo todos os materiais, equipamentos, água, eletricidade e mão de obra e pagando tudo o que mais se mostrasse necessário à execução e conclusão das mesmas. Sem prejuízo da alínea G do número anterior, pagar todas as demais licenças, seguros ou outras obrigações legais que se mostrassem necessárias à execução da obra de urbanização. Para além disso, obrigou-se também a respeitar as cedências e compensações já feitas no âmbito do loteamento a favor do município, de Alpiarça, e a respeitar integralmente o projeto de obras de urbanização já aprovado em sede do referido loteamento, não lhe introduzindo qualquer alteração, a não ser no caso de obrigação legal, motivo de força maior ao interesse público, se assim fosse considerado pelo primeiro outorgante. Por outro lado, o município de Alpiarça, isto depois tem aqui mais algumas, eu penso que não vale a pena estar a ler todo o contrato, para que se perceba o alcance do que se propõe. Por outro lado, o município de Alpiarça, nos termos do clausulado, obrigou-se, em caso de obrigatoriedade de realizar obras adicionais na urbanização, não previstas no projeto inicial, aprovado com o loteamento, em virtude de novas exigências feitas fundamentadamente pela EDP, Águas do Ribatejo ou outras entidades similares, o custo dessas obras adicionais correm por conta do primeiro contraente, que é, o município de Alpiarça. Acontece que a E-Redes entende não ser viável o fornecimento de energia elétrica a partir da rede de baixa tensão existente no local. No licenciamento de fevereiro de 2008 esta situação era viável
e a viabilidade de fornecimento de energia elétrica ao loteamento está dependente da criação de um novo ramal em baixa tensão a partir de, e depois tem aqui um número, conforme resulta da informação da E-Redes datada de 15/7/2021. Assim, será necessário considerar um novo projeto, nova infraestrutura, correspondente ao estabelecimento de um cabo aéreo de baixa tensão, numa extensão de aproximadamente 340 metros. A Caixa de Crédito Agrícola, por forma a poder concluir as obras de urbanização já iniciadas, solicitou a elaboração de um novo projeto, em substituição do projeto inicialmente aprovado com o loteamento, de acordo com os requisitos técnicos impostos, atualmente, pela E-Redes, na informação prévia atrás mencionada, de que resultou o documento que também se junta aqui a este processo. A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo solicitou ainda ao empreiteiro que orçamentasse os custos de realização de tal projeto, tendo em conta a necessidade, por exigência da E-Redes, de instalar o novo cabo aéreo de baixa tensão não previsto / exigido na primeira versão do projeto, do qual resultou o orçamento que se anexa no montante de 29.658,69 €. O valor de tal orçamento é superior ao orçamento inicial das infraestruturas elétricas, que era no montante de 13.413,30 €, sendo a diferença de 16.245,39 €. Verifica-se assim, devido às novas exigências da E-Redes relativas às redes de iluminação pública e distribuição de energia em baixa tensão, um acréscimo de 16.245,39 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, ao valor inicial das obras das infraestruturas elétricas que fazem parte das obras de urbanização a que se refere o contrato celebrado com o município de Alpiarça em 2020. Em face disso, a Caixa de Crédito Agrícola solicita à Câmara a aprovação da despesa citada nos termos contratualizados, no montante de 16.245,39 €, a que acresce IVA, suportando a requerente, suportando a Caixa de Crédito, o montante de 13.413,30 €. A que acresce também o respectivo IVA. Só após esta aprovação da despesa, que poderá ser paga diretamente ao empreiteiro pela Câmara Municipal, se esse for o entendimento, ou de outra forma que seja entendida pelo município, poderão ser concluídas as obras de urbanização. Naturalmente que, perante a situação que nos é colocada e havendo um contrato celebrado com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo relativamente à realização destas obras de loteamento, o município entendeu que deve aprovar estas despesas adicionais, que são efetivamente da responsabilidade do município, e, portanto, este ponto vem exatamente à Câmara e ao órgão para poder ser discutido e deliberado. E eu dava a palavra a quem ela quisesse tomar. Não sei se há algum esclarecimento, Sr. Vereador. Sim. Portanto, em relação ao processo em concreto, eu pessoalmente não tenho conhecimento pormenorizado, portanto, foi um processo que até de exploros diferentes daqueles que eram da minha responsabilidade, apesar de uma forma geral, estamos perante uma viabilização de um loteamento que não se tinha concretizado e que a Caixa Agrícola disponibilizou-se a assumir as despesas relacionadas com a sua implementação e concretização, salvaguardando a questão de despesas adicionais, neste caso que se trata também de iluminação pública, em termos daquilo que é as novas exigências da E-Redes, à data, penso até da realização do protocolo ainda era EDP. Portanto, também em relação a toda a instrução do processo, não temos aqui acesso ao protocolo no seu todo, mas e informações técnicas penso que também poderiam ser aqui anexas. Portanto, eu dei conta das informações quer da jurista, quer da engenheira Carla Cunha, portanto, através da movimentação do expediente, em que essas informações técnicas também são no sentido da assunção desta mesma despesa.
Tenho a ideia de haver um protocolo com a EDP que, no caso da iluminação pública, as despesas suportadas pelo município seriam 50% e a EDP suportaria os outros 50%. Pelo menos lembro-me que, quando solicitámos orçamento para me dar este PT que está aqui no parque de estacionamento, que era cerca de 50 mil euros, e nós teríamos de suportar 25 mil euros. Aqui não sei se enquadra, se não, se esse protocolo está em vigor, se não. Portanto, também não poderei estar a afirmar nesse sentido. Mas tenho conhecimento em relação a isso e acho que se poderia também avaliar ou não, junto dos serviços, essa possibilidade. No caso de que o município acaba por estar a assumir também essa despesa relacionada com essa infraestrutura pública, digamos assim. Portanto, havendo aqui informação técnica, não me cria aqui muitas dúvidas, mas de qualquer das formas iremos abster por não ter toda essa informação disponível disso. Muito bem. Assim sendo, eu colocava, não havendo mais questões nem mais dúvidas, eu colocava o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos é a alteração da titularidade do contrato de ocupação das lojas número 10 e 11 do mercado municipal, que vem também para deliberação. Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara de 14 de 5 de 2021, foi autorizada a adjudicação das lojas 10 e 11 do mercado municipal a José Manuel Oliveira da Silva Ferreira, tendo o contrato de ocupação das lojas sido celebrado a 1 de junho deste ano. O titular do direito de ocupação vem agora, através de requerimento entregue no município, com os registros aqui identificados, solicitar a alteração da titularidade do contrato para a empresa devidamente identificada no requerimento 4099. O requerente solicita que a exploração das referidas lojas do mercado municipal passe para a nova empresa, criada especificamente para a exploração da atividade desenvolvida no mercado municipal, a qual permita ao requerente uma melhor gestão da eficiência fiscal e comercial do seu negócio. Portanto, estamos assim perante a cedência da posição contratual para a nova sociedade criada pelo requerente. De acordo com o disposto no contrato de ocupação das lojas, destas lojas 10 e 11, prevê-se na cláusula 6ª que o titular do direito de ocupação pode ceder a terceiros a ocupação do espaço, com prévia autorização da Câmara Municipal, desde que mediante o pagamento de quantia à Câmara Municipal. Também o regulamento do mercado municipal do Concelho de Alpiarça prevê exatamente o seguinte, exatamente o mesmo no seu artigo 17º. Na situação em análise, não estamos perante uma cedência a terceiros, mas antes perante a constituição de uma empresa em que o titular é o mesmo, ou seja, em que o titular do direito de ocupação é o titular da empresa, pelo que a cedência poderá ser autorizada sem que seja exigível o pagamento de valor previsto. De facto, não havendo a transmissão do direito para outra entidade ou outra pessoa. O requerente pretende manter a loja na mesma atividade de venda de produtos alimentares, mais propriamente padaria-bar, que está especificamente prevista no artigo 9º do regulamento do mercado municipal. Foi-lhe solicitado que apresente certidão comprovativa da situação tributária e contributiva regularizadas, bem como a certidão do registro comercial atualizado e, portanto, sendo autorizada esta cedência, no pressuposto da entrega de documentos identificados, esta terá as mesmas condições do contrato inicialmente celebrado, mantendo-se todos os direitos e obrigações inerentes ao referido contrato, os quais serão assumidos pelo novo titular, devendo o mesmo ser objeto de averbamento ao contrato. Assim, propõe-se que a Câmara delibere autorizar a cedência da titularidade do contrato da ocupação das lojas 10 e 11 do mercado municipal, conforme solicitado pelo requerente José Manuel da Silva Ferreira, à entidade Caralo do Norte Distilling Limitada, com o número de identificação aqui referido, com sede no lote 87, Rua D, em Alpiarça, mantendo-se todos os direitos e obrigações inerentes ao referido contrato. Eu julgo que é relativamente claro aquilo que se propõe. O requerente a quem foi cedido a ocupação destas lojas criou uma empresa especificamente para a exploração desta atividade comercial e considerou que, do ponto de vista da orientação do seu negócio, quer do ponto de vista fiscal,
quer do ponto de vista financeiro, que teria, que o deveria fazer e que era vantajoso para si. E, portanto, o que se propõe é que se transfira esta titularidade, se permita a cedência da titularidade do contrato para a mesma pessoa, neste caso, enquanto dirigente ou enquanto titular de uma empresa. Eu punho o ponto à discussão, se quiserem alguma... Não? Muito bem. Então, não havendo nada a referir, eu punho o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é a celebração do contrato de ocupação da loja número 12 do Mercado Municipal, que vem aqui também com a exposição realizada pelo requerente, José Manuel Oliveira da Silva Ferreira. Já agora, deixem-me só ver aqui. Esta questão da loja número 12 vem na mesma, vem na sequência daquilo que foi referido relativamente às duas anteriores. Trata-se também de uma cedência, de uma alteração da cedência não só da titularidade do contrato, mas também da autorização para realizar obras na loja número 12. E, portanto, o que se entende na informação que é feita pelos serviços é que o requerente deve apresentar um requerimento fundamentado, descrevendo as obras que pretende realizar, solicitar autorização para a realização das referidas obras, indicando o prazo previsível para as mesmas e devendo estas serem submetidas a nova decisão do Executivo. Portanto, neste momento, aquilo que vem para a decisão do Executivo é exatamente e apenas a transferência, a celebração do contrato de ocupação da loja número 12 e depois, na sequência desta informação, o requerente será notificado para juntar e discriminar quais as obras que pretende fazer, solicitar autorização para as fazer e nesse momento virá novamente à Câmara para nós podermos deliberar e autorizar ou não a realização das referidas obras. Eu punha também à discussão, senhoras e senhores vereadores, não há intervenções e assim sendo, punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Entrávamos agora no último ponto da ordem de trabalhos. Normas e respectivos anexos para a 40ª edição da Alpiagra, Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça. Neste ponto, o que foi disponibilizado aos senhores vereadores foi o conjunto de normas que serão as normas adotadas para a realização da 40ª Alpiagra. Trata-se de um documento expositivo com um articulado que determina um conjunto de requisitos e condições para o funcionamento, para a realização e para o funcionamento deste certame, que tem substancialmente a ver com a determinação das obrigações dos participantes na feira, dos critérios de inscrição e das obrigações que têm relativamente à colocação dos seus equipamentos, as responsabilidades por danos, acidentes, os consumos de água e de energia elétrica, as instalações sonoras, um conjunto de requisitos relativamente à fórmula de inscrições, os espaços que vão estar disponíveis, os preços que vão ser aplicados e, designadamente, o layout da própria feira. Eu punha o ponto à discussão e dava a palavra aos senhores vereadores. Sr. Vereador João Pedro Real. Portanto, em primeiro lugar, como alpiarcense e vereador desta Câmara Municipal, desejar que
que se concretize a realização da Alpiagra, visto que nos últimos 2 anos estivemos impedidos de realizar pelos motivos que todos sabemos, e portanto, essencialmente, penso que será bom para todos que se concretize e se concretize com sucesso. Em relação portanto, ao ponto propriamente dito, trata-se, como disse a Sra. Presidente, das normas de funcionamento da Feira da Alpiagra. Não tenho assim, muitas questões em relação aos procedimentos em si, muitos deles portanto, já vêm de anos anteriores e é normal que assim seja. Gostaria só de questionar em relação ao artigo 3º, em que é referido que a gestão da feira compete a uma comissão coordenadora da feira, constituída por elementos colaboradores do município de Alpiar, se estes colaboradores são os funcionários ou se são outros colaboradores exteriores ao município. Portanto, em relação à estrutura e à forma como está distribuída a feira, também verifico que é uma distribuição também que já foi feita em anos anteriores, com o qual também não tenho que concordar ou discordar, tem a ver também com uma opção do próprio Executivo. Discordo essencialmente também com o período e a altura em que é realizada. Discordamos, ao fim e ao cabo, achamos que a data de setembro seria sempre uma data mais indicada. Portanto, essencialmente, consideramos que é uma opção do próprio Executivo em relação à forma como se deve reger a Alpiagra e iremos nos abster, reafirmando a questão essencialmente de um desejo de realização e disponibilidade da nossa parte também para que se concretize a feira da melhor forma para todos nós. Isso. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Não, apenas registar que, naturalmente, na sequência destes 2 últimos anos, com a situação pandémica, que o que se mostrou sempre razoável foi, de facto, não se realizar o certame. Num primeiro ano, por razões mais do que óbvias, num segundo ano, por razões de prevenção, com as quais também nós sempre nos identificamos, e, portanto, a realização destes certames que visam um objetivo, sobretudo, promocional do Conselho, e, a par disso, que visam o convívio entre as pessoas, quer as que cá vivem, quer as que nos vêm a visitar à feira, estaria sempre comprometido com os cuidados, e seria sempre incompatível com os cuidados que é necessário e que foi necessário observar durante este período, e, portanto, naturalmente que este reavivar, este refazer da Alpiagra é para nós a sequência lógica daquilo que o tempo também nos tem permitido. Nós, de facto, optámos, já agora deixar relativamente claro, nós optámos, o espaço da Alpiagra é o que é, e, portanto, aquilo que nós julgamos que é importante é potenciar o espaço, utilizar as infraestruturas que tem e, de alguma maneira, conseguir rentabilizar esse espaço com o propósito de fazer uma Alpiagra que seja e que volte a ser uma referência na região, como já foi, que não seja apenas, não se pretende, neste caso, que a feira seja apenas um espaço de espetáculos de diversão. É muito importante para este Executivo que a feira seja uma verdadeira mostra do Conselho e que vá um pouquinho mais longe e que seja, eventualmente, até, em alguns aspectos, uma mostra do país, da região e do país. E, portanto, o espaço nós tentamos ocupá-lo da forma que julgamos que é racionalmente mais adequada e não terá substanciais diferenças
dado que os pavilhões encontram-se instalados, o espaço das tasquinhas encontra-se instalado, ou seja, todo o planeamento daquele espaço já está feito e, portanto, não há muitas alterações que nós considerássemos que viessem beneficiar o espaço e beneficiar depois o certame e os seus utilizadores. Assim sendo, eu punha este ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. E chegamos assim ao final do nosso período da ordem do dia. Existe público na sala e eu dava a palavra aos senhores munícipes, se dela quiserem fazer uso. O senhor Coronel Eduardo Costa tem a palavra, se faz favor. Muito bom dia, Sra. Presidente. Muito bom dia, senhores vereadores, funcionários, assistência, que infelizmente é sempre a mesma e é pouca. Eu tinha aqui uma questão de fundo, mas ao longo da reunião lembrei-me mais 2 ou 3 questões. Aliás, isto bem a tarde, estranhei que os senhores vereadores da oposição não tenham qualquer assunto antes da ordem do dia, quando há tanto assunto para tratar, eu podia estar aqui 2 horas a tratar. Mas, enfim, a primeira questão, já agora, transcende propriamente a Câmara, é o seguinte. Quando a associação, portanto, o grupo, relativamente ao IC3, portanto, a implementação do IC3, teve uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim. Ele abordou que, na altura, estava para ser organizado um seminário em que iria estar presentes vários elementos do Governo e que eles iriam ser, digamos, pressionados no sentido de tomarem uma posição sobre o IC3. Infelizmente, esse fórum organizado pelas Águas do Ribatejo era à porta fechada, portanto, os munícipes e os utentes não podiam estar presentes. Nós perguntámos se, como agrupamentação, podíamos estar presentes, ele disse que não. Concretamente, o que eu queria perguntar à Sra. Presidente, o que não é matéria classificada, é que, de facto, o que é que foi abordado nesse seminário sobre o IC3, qual foi a posição dos membros do Governo que estiveram presentes e quais foram os membros do Governo que estiveram presentes. A segunda questão tem a ver com um apelo que eu faço, portanto, aos senhores vereadores, à Sra. Presidente, que é, os senhores, quando vão para a reunião, naturalmente, têm os temas preparados, recebem antecipadamente, de acordo com a lei, 48 horas antes, uma imensa documentação de dezenas de páginas, muitas vezes centenas. Os assuntos são abordados, a assistência e depois quem vai ver na gravação não tem acesso a esses documentos, como é óbvio. E muitas vezes há coisas que são elementares, são importantes que se transmitissem aqui, que estão nesses documentos. Eu dou, por exemplo, concretamente, o ponto 2, que se referia à transferência de verbas para a escola. Falou-se de transferências de verbas, mas julgo que era de máxima curiosidade de saber-se qual foi o valor, respeitando a que prazo, e se essas verbas vão a fundo perdido ou se têm que ter comprovativos das despesas efetuadas. Porque no passado julgo que há situações que não foram muito bem claras, tanto quanto eu julgo saber. Também relacionado com digamos, o princípio constitucional do direito à informação, se me permite a expressão, um bocado pomposa, eu aqui há 2 ou 3 reuniões, quando foi aprovado o orçamento, quando foi aprovado as contas de 2021, eu fiz uma pergunta que era concretamente qual tinha sido o déficit orçamental em termos de execução do ano 2021. O Sr. Presidente deu uma resposta de caráter técnico em termos de débito e haver, portanto, que, tecnicamente, como se sabe, é 0. Ora, eu tive acesso que o buraco orçamental terá sido de 163.966, certificado pelo ROC, Revisor Oficial de Contas. Gostaria que o Sr. Presidente me confirmasse se a minha interpretação está correta. Portanto, houve um buraco da execução orçamental do último ano do Executivo CDU no valor de 163.966. A talho de foice também, relativamente ao ROC. Quem assinou os documentos de certificação pelo Revisor Oficial de Contas é o Sr. Dr. Luís Guerra Marques, que pertence à firma Marques Associados, ou Marques Luz Associados, ou Marques Cruz Associados. Eu recordo-me que a contratação dessa entidade teve um caráter político. Porquê? Porque essas pessoas pertencem à CDU,
porque o Sr. Luís Guerra Marques já foi Presidente da Assembleia de Leiria e outro deputado municipal de Leiria, porque no debate que houve na altura, quando começou a ser obrigatório um revisor oficial de contas, recordo-me perfeitamente que foi apresentado na reunião documentos comprovativos que, se por exemplo fosse o ROC de Almeirim ou fosse o ROC da CMLT, era da região e era substancialmente mais barato o valor. A minha pergunta concretamente é se o atual revisor oficial de contas, portanto que, na minha modesta opinião, teve, digamos, uma escolha política na altura da CDU, se é para se manter futuramente e no momento presente. Posto isto, e há a questão fundamental, se me permite. Peço que me desculpem a linguagem, mas eu tenho uma perspectiva de que há um déficit significativo, talvez o mais significativo, dos 48 anos de Abril, que é aquilo que eu designo por involuntária cobardia cívica. Ou seja, por razões diversas do anterior regime, as pessoas e os funcionários têm medo de falar, os funcionários e os quadros intermédios preferem muitas vezes estar no seu ambiente de conforto, não usarem do princípio da teoria geral da administração, que talvez o mais importante, que é a inovação, propor para inovar, com vista à eficiência, etc. Isto passa-se a vários níveis. E depois, naturalmente, também passa-se com os utentes. Ou seja, os utentes sentem que as coisas não estão bem, mas também não vêm aos sítios certos, às pessoas certas de falar, porque acham que é mal visto virem aos locais, como por exemplo aqui. Isto tudo é uma introdução que tem a ver com o assunto, que é a Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça. A Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça, cuja algumas competências ou estão em vias de passarem para a Câmara, julgo que ainda bem, foi inaugurada em 2017. Não se fala nisso, mas convém as pessoas saberem que há 3 patamares de eficiência. Há o patamar USF, Unidade de Saúde Familiar tipo A, que é o mais elementar de todos, há o tipo B e há o de excelência, que é o tipo C. Ora, tanto quanto eu julgo saber, desde 2007, já passaram 5 anos, o de Alpiarça continua no nível A, que é o nível mais elementar. Esse nível mais elementar prevê que para cada 1.500 utentes, e Alpiarça, salvo erro, tem inscritos, segundo eu tive a oportunidade de consultar no site respectivo do Ministério da Educação, tem cerca de 7.000. Portanto, para cada 1.500 utentes deve ter um médico, deve ter um enfermeiro e deve ter um administrativo, portanto, relacionado com a atividade clínica. Acontece que, neste momento, de acordo com os elementos que estão no mesmo documento, que eu espero que esteja correto, tem, neste momento, 4 médicos, 4 enfermeiros e 3 funcionários. De acordo com os utentes que estão inscritos, no mínimo, deviam ter 444 por déficit, ou então 555, porque praticamente estão nos 7.500 utentes. E o que é que acontece? Dos 3 funcionários administrativos, eu não sei como é que funciona, portanto, o sistema telefónico. Eu penso que é dos serviços mais vitais, juntamente com os bombeiros, que haja uma agilização do acesso telefónico. Porquê? Porque a maioria da população é idosa, não tem dinheiro para ter um carro para se deslocar, tem dificuldade em se deslocar. E há muitos assuntos que se evitava que se aglomerassem as pessoas no local se o telefone funcionasse. Eu, se quiserem, deixo aqui um apelo enquanto eu estou a falar, se agarrarem no telemóvel, tentarem ligar 243-558-467 ou 243-558-471 ou 243-556-562, consecutivamente está impedido, excepcionalmente toca e depois cai, e ainda mais excepcionalmente, tipo roleta russa, passa a expressão, ou tipo Euromilhões, consegue-se atender. E, curiosamente, havendo um funcionário para os telefones, à altura estão os 3 impedidos. Não deixa de ser curioso. Isto tem a ver com o tal déficit que eu falei da involuntária cobardia cívica. Quer dizer, isto existe, os utentes sabem, o utilizador dos telefones sabe, o diretor do centro de saúde sabe, e ninguém resolve isto, que isto sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu simplesmente fiquei mais ativo nisto agora porque tive necessidade de resolver o problema telefonicamente e eu felizmente não uso muito o centro de saúde e verifiquei, mas como é que isto é possível continuar a ser assim? E depois, isto é uma coisa que se resolve muito facilmente, desde que haja vontade.
Eu tive a oportunidade de pesquisar, por exemplo, a nós, tem um serviço de central telefónicas online, da chamada cloud na nuvem, que se paga 20 euros por mês e o problema fica resolvido. A Vodafone tem um serviço semelhante que se paga 16 euros por mês e o assunto fica resolvido. Existem também entidades privadas que também usam a cloud. Tenho aqui uma empresa que tem uma central cloud.3, que seria mais cara, é 25 euros por mês. Mas, se houver a vontade de se comprar uma pequena central telefónica rudimentar que faça apenas 6 sinais de espera, consegue-se valores na ordem de 60, 70 euros por mês. Portanto, eu julgo que isto tem a ver com aquilo que ele chama involuntário, sublinho involuntário, cobardia cívica, das pessoas que terem dinamismo para resolver os problemas em vez de se acomodarem, quer os funcionários ao mais alto nível, quer os funcionários utilizadores, quer os utentes. Portanto, é isto que eu deixava à consideração, eram estes pontos. Muito obrigado. E peço desculpa do excesso de tempo utilizado desta vez. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma intervenção. Dr. João Serrano, quer fazer alguma intervenção? Não. Muito bem. Então eu ia tentar responder a algumas das questões que o Sr. Coronel levantou. Relativamente ao IC3, dar nota apenas que o seminário a que se referiu o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim é um seminário interno da comunidade intermunicipal, não é organizado pelas Águas do Ribatejo, aliás não tem rigorosamente nada a ver. No fundo é uma reunião, é um encontro entre as autarquias, entre os responsáveis das autarquias que integram a comunidade de Alzira e do Tejo, para fazerem um conjunto de reflexões relativamente àquilo que são os seus problemas comuns e àquilo que é o funcionamento da própria comunidade, no qual se elegem um conjunto de temas que são considerados temas importantes, que são discutidos entre os autarcas e para os quais normalmente são convidados membros do governo ou da estrutura mais intermédia do Estado para poderem dar algumas explicações e ajudarem na reflexão. Foi exatamente isso que aconteceu. O IC3 foi um dos assuntos que esteve em cima da mesa. A comunidade continua, enquanto todo, a procurar junto de vários elementos do governo um caminho para uma solução relativamente a esta matéria, mas tal como relativamente aos outros temas, o seminário não serve para tomar decisões, serve para debater assuntos, serve para refletir sobre eles, serve para chegar a algumas conclusões relativamente à forma como devemos agir no futuro, designadamente relativamente agora no novo quadro comunitário de apoio, ao PRR e a um conjunto de outros temas importantes, à questão dos resíduos, enfim. Mas serve sobretudo para nós estabelecermos uma plataforma para daí em diante começarmos a trabalhar e, portanto, para nos entendermos entre nós de forma a trabalharmos de modo coeso e conjunto e no interesse que é comum. E foi somente isso que aconteceu nesse seminário, que é importante e que naturalmente deve continuar a acontecer, e que eu diria que é fundamental para que depois, no futuro, com base nas informações ali recolhidas, com base no debate feito, se tomem decisões melhores e mais eficazes. Relativamente à questão da transferência de verbas para a escola, esta transferência de verbas refere-se apenas a despesas já efetuadas e apresentadas de contratos como aqueles que eu referi, água, luz, que são contratos que estão ainda em nome do agrupamento, uma vez que não foram transferidos ainda, os contratos não foram transferidos ainda para o município, aliás, como acontece genericamente ainda em muitos sítios, e, portanto, as faturas chegaram, houve necessidade de fazer o pagamento e o município transferiu as verbas que já recebeu, relativas ao mês de abril, neste caso, para a escola. A questão do ROC da CIMEL-T ou do ROC do município, não há a ver. Nós quando chegámos à autarquia, tínhamos e temos
um conjunto de contratos que estão celebrados e que nós honramos escrupulosamente, porque do outro lado do contrato, partindo do pressuposto que o município é pessoa de bem, do outro lado do contrato estão pessoas com expectativas que foram criadas no momento da celebração desse contrato. Um desses contratos é o contrato com o Revisor Oficial de Contas. E, portanto, o contrato com o Revisor Oficial de Contas faz-se por biénios, se não estou em erro, não quero errar, portanto, nós mantivemos um conjunto de contratos que estavam celebrados, estavam em vigor, eram válidos e, portanto, optámos até, dado que neste primeiro mandato nós temos um prazo muito curto para elaborar um orçamento e temos ainda uma percepção do funcionamento da própria autarquia que é eventualmente deficitária do ponto de vista daquilo que nós temos necessidade de conhecer para, de facto, elaborarmos instrumentos de gestão financeira com maior rigor, com maior abrangência, conhecendo exatamente todo o cenário que temos pela frente. E consideramos também, para além disso, havia possibilidade de rescindir o contrato, mas consideramos que o facto de haver uma empresa de revisão, neste caso o Revisor Oficial de Contas, que conhecia o município, conhecia as suas contas, o processo evolutivo das mesmas ao longo dos últimos anos, que isso representava uma mais-valia, porque nós éramos uma novidade, fomos uma novidade, e introduzir aqui mais fatores de novidade seria, eventualmente, introduzir aqui fatores também de disrupção do funcionamento das coisas. E esse foi o nosso entendimento. Neste momento da análise que nós fazemos, da forma como nos relacionamos com a empresa, da qualidade do serviço que prestam ou não, da sua disponibilidade para responder a questões ou para nos ajudar aqui em algumas situações, algumas delas complexas, tem sido anormal, não anormal, mas anormal, portanto, tem sido normal, expectável neste tipo de contratos e, portanto, nós naturalmente que avaliaremos se essa componente ou essa carga política ou partidária a existir, se ela de facto se verifica, porque naturalmente estamos atentos a essas questões e, portanto, o objetivo é o município estar assessorado por gente competente, por empresas que têm capacidade para prestar os serviços, que cumprem com aquilo que está estipulado em termos contratuais e essa é a nossa perspectiva, com total transparência e isenção nessa matéria. Sr. Coronel, a questão da unidade de saúde familiar da Alpiarça, eu queria lhe dizer, eu percebo as suas palavras, nós de facto somos um país que, se calhar fruto do obscurantismo que vivemos durante muitos anos, temos alguma dificuldade em nos libertar para exercer a nossa participação cidadã. E às vezes, e acho que somos todos assim um bocadinho, uns mais irreverentes do que outros, mas eu julgo que todos temos alguma dificuldade em disponibilizar o nosso tempo e a nossa força e investir essa força a participar de forma ativa na construção de uma democracia melhor e de uma cidadania melhor. Nós que estamos deste lado estamos a fazer a nossa parte, ou seja, nós que estamos deste lado exercemos a nossa participação cidadã desta forma e, portanto, submetemos a sufrágio, fazemos propostas políticas e queremos trabalhar com elas e desenvolvê-las e, portanto, julgo que de algum modo e noutros fóruns temos feito a nossa parte. Mas, de facto, há um bocadinho esse déficit. Há um déficit porque há pessoas que acham que não merecem determinado tipo de vantagem ou de serviço. Há outras que estão convencidas que merecem o mundo todo, quando às vezes nem sequer a isso têm direito. No caso da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça, o que eu lhe quero dizer é que, olha, um exemplo que eu acho que é importante,
Uma das questões com que se debatem grandes municípios, sobretudo das áreas metropolitanas e de zonas de maior densidade populacional, é exatamente com a falta de médicos de família, que nós não temos em Alpiarça. Independentemente de nós estarmos no nível A, nível B ou nível C, há inclusivamente municípios que não conseguem ter unidades de saúde familiar, em que os médicos, os enfermeiros, os assistentes técnicos não têm interesse em constituir-se em unidade de saúde familiar e, portanto, os centros de saúde estão a funcionar de uma forma diferente e que nós, na análise global que fazemos, consideramos que é pior do que os centros de saúde que estão a funcionar com unidades de saúde familiar. Este é uma primeira nota relativamente à importância de nós termos uma unidade de saúde familiar e termos um conjunto de técnicos, médicos, enfermeiros e assistentes técnicos que têm interesse em organizar-se em unidade de saúde familiar em Alpiarça. Depois, toda a população que está inscrita tem, neste momento, médico de família atribuído. Há concelhos da Lesíria do Tejo onde há déficit de médico de família em número de milhares de pessoas. Há milhares de cidadãos, em alguns concelhos da Lesíria, que não têm médico de família. Têm dificuldades substancialmente maiores em aceder a cuidados de saúde, porque ou vivem em zonas mais remotas e estão mais longe de unidades de saúde, ou o que têm ao seu serviço são extensões de saúde que também não têm a mesma qualidade técnica, nem o mesmo acompanhamento que têm as unidades de saúde familiares ou os centros de saúde, e, portanto, também nesse aspecto não há digamos que não há uma harmonia em termos nacionais. De qualquer modo, esta transferência de competências tem aqui algumas nuances, mas relativamente à saúde não transfere para o município qualquer responsabilidade relativamente ao funcionamento dos centros de saúde, neste caso à unidade de saúde familiar, quer seja ao nível do pessoal médico, quer seja ao nível do pessoal de enfermagem, quer seja ao nível dos assistentes técnicos. Perdão. Todas estas pessoas, todos estes profissionais mantêm a atual situação que têm, a sua ligação com o Ministério da Saúde. Apenas são transferidos para os municípios os assistentes operacionais. E, portanto, só sobre os assistentes operacionais, é que os municípios vão ter a obrigatoriedade de ter pessoas a trabalhar no centro de saúde, e, portanto, de assegurar a sua presença e assegurar o funcionamento do centro com o apoio desses funcionários. E, portanto, relativamente às questões que coloca, que não ouço pela primeira vez, a dificuldade de aceder via telefónica ao centro de saúde. Durante a pandemia a questão foi substancialmente mais grave do que é agora. Aparentemente não se conseguia mesmo de todo comunicar com o centro de saúde. Neste momento eu tenho ouvido alguns relatos dessa dificuldade. Da minha parte, aquilo que eu julgo que o Executivo pode fazer é, junto da Unidade de Saúde Familiar, dar nota desta dificuldade, deste descontentamento das pessoas relativamente à dificuldade que têm de acesso por via telefone, sendo que é inteiramente da responsabilidade do próprio Centro de Saúde esta questão, até terem as pessoas para atender, porque são assistentes técnicos, e a forma como têm regulado esta questão dos telefones. Eu, de qualquer maneira, farei chegar ao Centro de Saúde e à sua responsável da Unidade de Saúde Familiar esta questão e dar-lhe nota de que em reunião de Câmara esse assunto foi apresentado e, portanto, se ela pode, ou se tem meios, ou se tem forma, ou se precisa de ajuda para nós conseguirmos ultrapassar essa dificuldade. Saber, portanto, como eu estava a dizer, estou agora com o microfone. Portanto, independente do mérito das pessoas que lá estão, a questão de fundo era fundamentalmente, caso não saibam, existem soluções técnicas substancialmente baratas que resolvem o problema. Era só essa questão de fundo. Essa noção, eventualmente, pode haver aqui alguma dificuldade ou podem não ter a noção é que há essa dificuldade de acesso.
Mas, como lhe disse, eu farei chegar essa informação à Unidade de Saúde Familiar. Muito. Eu peço desculpa, mas posso dizer agora alguma coisa? Sim, sim, se faz favor. Não querendo, não ser para... Faz favor, Sra. Vereadora. Muito bem. Tem a palavra. Então, já agora, como não cumprimentei ninguém, muito bom dia a todos. Queria só dizer que em relação a esta questão do telefone, portanto, eu já tinha visto nas redes sociais também muita gente a reclamar, já algumas pessoas também me tinham dito, e junto da coordenadora da USF, uma vez a proximidade também tenho com a mesma, e questionei precisamente isso. E o que me foi dito é que a questão, portanto, passa mesmo pela deficiência da central telefónica e que a ACES Lusíria, o ACES Lusíria já está a negociar a aquisição de uma nova central e que brevemente pronto, o problema ficará resolvido. Muito bem. Muito obrigada pela informação, Sra. Vereadora. Assim ficamos todos mais descansados. Muito bem, então chegados ao final da nossa reunião.